Momento EPA. E eu estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio Santa Rosa, ela que é a coordenadora do SAMU aqui em Santa Rosa, a Juliana Knost, né? E também aqui a assessora de imprensa do Hospital Alvim de Saúde de Santa Rosa e também faz toda a assessoria do SAMU também, a Lisandra Steffen. Juliana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Silvio. Bom dia, ouvintes da Rádio Santa Rosa. Muito bem. Lisandra Steffen, bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos. Tudo bom? Seja bem-vinda mais uma vez aqui. Obrigada. Muito bem, Lisandra Steffen e Juliana Knost vão falar hoje sobre o SAMU, porque o SAMU andou sendo muito comentado aí na última semana, né, Juliana? Exato. Fizeram muitos comentários aí sobre o SAMU, sobre um atendimento que acabou ocorrendo tarde demais, né, onde uma pessoa foi a óbito, e falaram muito do SAMU. E é por isso que a Juliana está aqui justamente com a Lisandra Steffen para explicar um pouquinho sobre essa situação, né, Juliana? Isso. Então, Silvio, o que foi falado muito sobre o SAMU não ter chego no socorro, né, no local da cena, isso envolve muitas questões. Envolve questões de que o serviço ele deve ser acionado da forma correta primeiramente. As informações elas têm que ser passadas adequadas e da forma correta, pelo solicitante ou da forma de regulação inversa, então, pelas corporações que estão no local, no caso, a Brigada Militar que estava no local. Então, o que ocorreu, resumindo exatamente todo esse atendimento, foi falta de dados concretos e corretos para que a equipe fosse liberada pela Central de Regulação. Porque mesmo da forma inversa, um boletim de atendimento, ele deve ser aberto. A equipe não vai sair da base, isso a gente frisa já há 4 anos e meio, sem avisar a Central de Regulação. Por quê? Ela vai dar um suporte para a brigada, ou para os bombeiros, ou para a Polícia Civil, enfim, para alguma corporação, e se ela sair sem avisar, pode entrar outro atendimento via Porto Alegre e a Central não estava sabendo. Então, sempre vai ser aberto um chamado inverso, né, em apoio a essas corporações, e se o médico lá, na regulação, autoriza a saída, vai sair. Se não autoriza, não vai sair. E o que aconteceu foi isso, falta de dados concretos que acionasse, então, essa autorização. Certo. Juliana, segundo algumas informações, a Brigada Militar havia informado ao SAMU que teria sido apenas um machucado, né? Uma vítima com lesões. Com lesões, exatamente, o que não era o caso, né? Exato. Se a informação tivesse sido, né, mais ampla, uma pessoa desacordada, isso já justifica a saída. Uma vítima com lesões, para o médico regulador que precisa dados concretos, porque ele não está vendo a situação, ele precisa ouvir, e os olhos e os ouvidos dele somos nós ali, e tem que ser o dado concreto, correto, né, para que seja feita essa liberação. E uma vítima com lesões, somente lesões, não justifica a saída de uma ambulância sem ter feito a regulação via 192, que é a forma normal. Lembrando que é sempre importante frisar que o SAMU de Santa Rosa só pode sair da sua unidade, né, do seu QG, caso haja autorização do setor de regulação lá da capital, né, Juliana? Exatamente. Isso as pessoas precisam ficar bem informadas, né? A ambulância só vai sair da base com autorização da Central de Regulação Médica das Urgências do SAMU Metropolitano, que é que regula a maior parte do estado, né? Nós aqui na região metropolitana. Que no caso, né, Lisandra? Só para deixar bem claro assim para o ouvinte, Silvio, eu fiquei ouvindo vocês pensando que quem está em casa está entendendo, né? A regulação inversa, ela existe há algum tempo já para facilitar, que é, por exemplo, o bombeiro liga direto pro celular do SAMU, né? A brigada liga direto, que foi o que aconteceu pro SAMU. Mas para poder liberar, nesse caso, que é a regulação inversa, precisa ser trauma, ser urgência e emergência, né? Trauma ou uma situação grave. Se não é grave, aí a orientação que se tem de Porto Alegre é que se acione o 192 para ir a ambulância normal, né? A ambulância básica, para que seria o caso dessa pessoa, de acordo com as informações que chegou para o SAMU, né? Lembrando que o SAMU aqui de Santa Rosa atende Santa Rosa, Horizontina, 3 de Maio e Giruá. Né? Então, isso. Na verdade, você se deslocam até Giruá? Não. O SAMU de Santa Rosa não atende essas bases. O Hospital Vida e Saúde de Santa Rosa gerencia essas bases, né? Tem unidade. Então, a nossa ambulância avançada de Santa Rosa faz atendimento em Santa Rosa e transportes nos 22 municípios da 14ª Coordenadoria de Saúde, né, Regional de Saúde, de uma referência menor para uma maior sempre.
a ambulância básica e a motolância só atendem a área urbana e rural de Santa Rosa. Muito bom você explicar isso, porque na verdade quando a Lisandra Steffen manda, né, o relatório de atendimentos do SAMU, né, tanto da unidade... que a gente chama de SAMU regional, é o gerenciado pelo hospital. Então é bom realmente você ter explicado isso, Juliana, porque na verdade quando eu informo aqui as pessoas acham que é o SAMU daqui que faz não é essa não, tem uma ambulância em cada local. Básica, né? Aí aqui nós temos a básica, a motolância, que chega primeiro, e a avançada, que é a UTI. Né, para entender. No caso dessa situação, seria para avançada, no caso, não teria como sair porque só foi passado lesões, né? Então teria que ser feito o procedimento pelo 192. Certo. Que é o que foi orientado, né? Novamente foi ligado pela equipe de plantão, foi ligado e dado essa orientação, que eles deveriam ter acionado 192. Mas acho que o caso, assim, né, Silvio, que é mais importante a gente deixar bem claro e reforçar para os nossos ouvintes, é que existe essa burocracia, vamos chamar assim, essa regulação, e ela precisa existir, né? Não tem como tu ligar direto aqui, a gente estava conversando muito semana passada sobre esse tema, e acho que é importante fazer com que as pessoas que estão em casa não só critiquem, mas tentem entender que existe um porquê que é assim, né? E por que é assim? Imagina se tu ligasse, Silvio, para o celular da Juliana e dissesse, olha, Juliana, tô aqui com isso, isso, isso. Eu, Lisandra, ligasse de casa, liga vereador fulano de tal, secretário fulano de tal. Como é que é a Juliana, quem é a Juliana para definir quem vai sair? Exato. Né? E às vezes é só transporte, não é caso, urgência, emergência. Daí a ambulância tá lá em Cruzeiro e tu precisa lá para Sulina e é urgência. Então, quem faz essa avaliação é o médico, que é uma pessoa capacitada para fazer isso. Né? E mesmo assim no interior as pessoas acham e comentam muito, a gente ouve muito isso, seria mais fácil, né? Porque interior são menos pessoas e tal. Bem pelo contrário, complicaria mais. Porque daí se dá um caso que a ambulância está em Cruzeiro e aí o outro está lá na Sulina. E aí a Juliana mandou ir lá para Cruzeiro por quê? Né? Porque aqui a gente se conhece. Então... precisa ter a burocracia, precisa ter um médico que libera e o pessoal, o SAMU daqui, não adianta julgar, porque como todos nós temos o nosso trabalho e precisamos respeitar regras, eles são funcionários que precisam respeitar essa regra e eles não podem sair por uma ligação, eles precisam fazer o processo da regulação com Porto Alegre, né? Exatamente, em alguns casos a motolância vai na frente já para fazer todos os dados, né, Juliana? Em alguns casos a motolância vai na frente para agilizar o atendimento, né, chegar mais rápido. E em outros casos já aconteceu, Silvio, de estar as duas ambulâncias ocupadas e a moto ir prestar o primeiro atendimento até uma das ambulâncias liberar e ir lá dar continuidade e remover o paciente. Na semana passada eu falava com a Lisandra Steffen lá no Hospital de São Luís, eu dizia o seguinte para ela, olha, eu defendo o SAMU, né, em todos os gêneros, números e graus, porque na verdade o trabalho de vocês tem uma importância, né, e nós da imprensa sabemos o quanto vocês se dedicam pelo SAMU, o quanto vocês têm a preocupação com a vida humana. Então, falar mal do SAMU não significa que sejam os profissionais daqui de Santa Rosa, né? Vocês aqui fazem o trabalho de vocês dependem de uma regulação da capital. Agora, o bom seria, né, Juliana e Lisandra, que essa regulação pudesse ser feita aqui na região, né? Como já ocorreu em ano passado, que veio uma pessoa aqui, foi o Antônio de Paula, vou citar o nome dele, chegou aqui vomitando que a regulação seria feita na região e que bastaria ligar para a Brigada Militar, bastaria ligar para a Polícia Rodoviária, bastaria ligar para esses locais, que o SAMU seria deslocado até o local do acidente com mais agilidade. Nada disso aconteceu. Na verdade, Silvio, talvez ele quis expressar a forma de regulação inversa, que é o que acontece. Mas mesmo essas corporações nos acionando, agilizando mais o atendimento, por eles ligarem para o nosso celular de serviço, né? Mesmo assim, a regulação ela vai ser comunicada, porque eu não posso botar uma ambulância na rua sem estar comunicado, porque eles não vão imaginar que ela está ocupada e mandar para outro atendimento. Ou seja, o bom mesmo é que a pessoa que esteja ali com uma vítima de acidente ou infarto ou qualquer outra coisa, que ligue direto para o 192. 192, exatamente. As regulações inversas, elas são para essas corporações quando eles são acionados e eles veem a necessidade de apoio do SAMU. Exatamente. Somente nesses casos, até porque eles vão acionar o serviço estando no local. Eles têm que passar dados para nós, né? Dados concretos, verdadeiros, e eles vão ter que estar no local para saber esses dados. Então não é simplesmente eu vou ligar para os bombeiros que eles vão pedir apoio para o SAMU.
Não é isso, é outra situação. Eles vão pedir o apoio quando eles julgarem necessário esse apoio à corporação. Por isso a necessidade das pessoas que, porventura, tiverem a necessidade da utilização do serviço do SAMU... 192. 192, serviço gratuito, 24 horas por dia. E é muito importante, complementando o que a Lisandra já falou, a regulação médica. Eu não sei se tu tem noção, né, ou a comunidade em si tem noção de números de trotes. Mais de 1000 trotes entram por dia na central de regulação. Isso lá na capital. Isso na capital, mas são trotes que partem do estado regulado por esta regulação. E Santa Rosa, qual o número mais ou menos por cima? Existe muito trotes aqui em Santa Nós Rosa? não sabemos, Silvio, porque isso entra nesse número de 1000. Né? Então eles já são filtrados ali. Porque na verdade é uma grande perda de tempo, falta de caráter, falta de responsabilidade e que na verdade merecia uma punição para quem faz esse tipo de serviço, porque uma vida pode ser perdida com um trote desse. Né? Em situações mais graves, inclusive é averiguado e na descoberta então de quem fez, essa pessoa é punida, sim. Já existe uma legislação de punição contra trotes. Então, gente, quando se fala em SAMU, é bom entender que o número para você ligar é o 192. Né? Tem pessoas que às vezes ligam primeiro para o Corpo de Bombeiros, depois ligam para o SAMU da mesma forma, e fica aquele... E acaba ocupando duas ambulâncias no mesmo atendimento. Exatamente. Né? Aí vai o Corpo de Bombeiros, logo atrás vai o SAMU, como geralmente acontece. Exato. Né? Acontece muito isso aqui em Santa Rosa, né, Juliana? Sim, acontece muito. Então, assim, vê a necessidade, aciona o serviço necessário, né? Não usa o serviço desnecessariamente. Porque muitas vezes o SAMU chega, o bombeiro já removeu. Muitas vezes o bombeiro chega, o SAMU já removeu. Alguma outra pessoa pode estar precisando do outro lado da cidade, ou mesmo um familiar seu. Então tem que ter esse cuidado na hora de acionar. Acionar corretamente. Liga 192, passa os dados solicitados, tenta manter a tranquilidade. Né? Eu sei que num momento de crise, num momento de dificuldade, um paciente, um familiar com dor ou em sofrimento, é muito difícil, né, o solicitante fazer a solicitação do acionamento do serviço. Mas tem que a pessoa que mais tranquila está no momento, no local, acionar o serviço, para passar esses dados com clareza. Passando com agilidade, com clareza, o serviço vai ser deslocado imediatamente e a gente vai chegar e fazer o atendimento com qualidade. Muito bem. Juliana ou Elisandra, eu vou fazer uma pergunta para vocês, se vocês puderem responder, ótimo. Como está o número de acidentes com motociclistas aqui na cidade? Tem aumentado bastante? Teve uma estabilizada ou não, hein? O número de acidentes com motociclistas ainda é grande, Silvio. Ainda é bastante grande, agora com essas dificuldades de trânsito, né? Tem que aumentar muito a atenção. Tem que ser muito atento, evitar esses movimentos bruscos de andar entre os carros, porque ainda é bastante grande, sim, o número de acidentes. A gente tem uma média, Silvio, para complementar, no pronto-socorro do hospital, que são trazidos também por todas as corporações, uma média de 3 acidentes de moto por dia. Então é bastante. É bastante também, se tu for pensar, né, Silvio, em todo o contexto que isso gera, porque o paciente de acidente de moto é um paciente que normalmente é encaminhado para traumatologia, né? Então ele não é um paciente que ele tá bom, ele é medicado e ele vai embora. Ele quebra alguma coisa, ele vai para a cirurgia, ele fica internado, ele precisa de pós-cirúrgico, fisioterapia, enfim. Ele vai ter uma sequela, né? Temporária ou talvez definitiva. Então é um paciente bem crítico, assim, que tem aumentado, sim, pelos dados que eu sei de conversas com a equipe do pronto-socorro, tem aumentado, sim. E são bem preocupantes, né? Muito bem, gente. Olha, não vou me adiantar muito aqui na entrevista, porque a Juliana aqui, ela precisa voltar para a base do SAMU, né? Tem uma pessoa substituindo a Juliana lá enquanto ela está aqui dando entrevista, viu? Eu pedi que eles viessem hoje aqui justamente para a gente explicar, né? Para que as pessoas entendam que problemas, quando ocorrem, não é culpa dos funcionários do SAMU aqui de Santa Rosa, tudo depende de uma regulação, depende de informações que são repassadas para a capital. De lá, então, vem a autorização para que a ambulância, a motolância, qualquer uma das unidades sejam deslocadas até o local onde a pessoa possa estar precisando do atendimento. Não é isso, Juliana? Exato. Principalmente a informação. A informação faz toda a diferença. A forma de como ela é passada, com clareza. E acho que, Silvio, também reforçar que a comunidade lembre que há 5 anos atrás não tinha SAMU, né? Não tinha essas 2 ambulâncias. E quantos 1000 atendimentos já foram feitos, né, Juliana, nesses 4 anos e meio, e que muitas vidas foram salvas.
né, que acho que é importante falar, ocorrem algumas situações, né, infelizmente, mas que muitas vidas também em contraponto foram salvas. E por dia, são vários atendimentos por mês, mais de 200 na região, né, 250 média. Então, também tem que se falar da importância que esse serviço está sendo feito há 5 anos, porque antigamente as pessoas jogavam a pessoa dentro do carro e levavam para o pronto-socorro sem saber como proceder, né. Então, hoje o SAMU está aí para agregar uma rede toda de urgência que a gente tem no hospital. Se tu me permite falar, que vai ser incluída agora então com a UPA a partir de sexta-feira, que é todo um trabalho de rede de urgência mesmo para a comunidade regional. É o SAMU que faz o primeiro atendimento, que vai encaminhar para a UPA, que até então encaminha para o pronto-socorro, que nós temos um bloco completo, UTI completa, que complementa uma rede toda de urgência e emergência para a região. A UPA então começa já os trabalhos na próxima sexta-feira, é isso? Isso, agora sexta-feira, na verdade, vai ser feita a inauguração. Hoje, sexta às 3 da tarde. A nossa equipe de funcionários, os técnicos que vão atuar, além dos funcionários do pronto-socorro, os novos já passaram por um treinamento no final de semana com a Cruz Vermelha, porque todos que trabalham tanto na UPA ou no pronto-socorro tinham que estar qualificados para urgência e emergência, né? Não só apenas formados, mas preparados para receber esse paciente. E os médicos, eles já estão atuando desde o dia 1º com a escala que vai ser a da UPA lá no hospital. Muito bem. E o hospital que realizou aí a segunda captação de órgãos aqui em Santa Rosa, Elisandra? Esse ano sim, Silvio. Foi na madrugada de sábado para domingo. Tivemos essa... por um lado, é um duplo sentimento, né? Como diz o enfermeiro Paulo, responsável pela CIDOT, né? Que eu coloquei na matéria. Isso. Porque ao mesmo tempo que os nossos profissionais aqui estão perdendo um paciente, né? Mas ao mesmo tempo foram 2 vidas que vão ter já estão tendo com certeza um outro futuro, né? Dá para se dizer assim que foram 2 rins doados, então desse homem que estava internado há cerca de 14 dias no hospital. Ele então foi vítima de agressão, é isso? Isso, foi de Porto Veracruz, Silvio. E foi detectada a morte encefálica, né? Então, que é a morte cerebral, que não tem o que fazer, né? E isso, para te ter uma ideia, ficou, eu acredito que de acho que na quinta já se tinha isso, fazendo exames. E só no sábado, então, foi liberado. Daí é feito todo um procedimento, que nós temos uma equipe daqui qualificada para isso, que entra em contato com Porto Alegre, Passo Fundo, para ser feitos todos os exames, e aí se fala com a família, e depois, então, com a aprovação afirmativa da família, que se passa para a captação de órgãos. É um processo bem sério, assim. Exato. A equipe é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Hospital de Caridade, Hospital de Saúde aqui de Santa Rosa. Isso aí. A equipe chegou aqui 1h30 da manhã de domingo? Isso, de sábado para domingo. Isso aí. Chegaram por volta da 1 e pouco da manhã. Eles já começaram os procedimentos. Normalmente a nossa equipe, ela já espera com o paciente já pronto, já está no bloco para agilizar, porque nesses casos, né, Silvio, assim como nos atendimentos do SAMU também, o tempo ele é muito valioso e fundamental, né? Então, quanto mais rápido for, mais chance tem de dar certo. E assim como o médico falou que estava aqui, ao mesmo tempo que ele está saindo daqui, a pessoa que vai receber, ela já está sendo preparada no que chega para receber o órgão. E com certeza já temos 2 pessoas com a outra vida a partir de hoje. Na semana passada, inclusive, estava fazendo uma matéria na hemodiálise lá do nosso hospital, e lá nós temos 80 pacientes da região, né, que fazem hemodiálise. Então, 3 vezes por semana a pessoa vai lá, 4 horas por dia, né? E essa pessoa, dificilmente ela vai sair por si só desse tratamento. Então, a solução é o transplante, né? Para os que querem, claro. Exatamente. E a gente teve já esse ano 5 dos nossos pacientes que conseguiram um transplante de rim, né? Que pode ser de pessoa viva, né? Ou, como se diz, no cadáver, que é no caso da morte cerebral. Muito bem, gente. Falei aqui com a Elisandra Steffen, também com a Juliana Knossi, ela que é coordenadora do SAMU aqui de Santa Rosa. Juliana, obrigado. Eu sei que você tem que voltar para a sua base agora. Obrigado pelas informações.
né? Essa entrevista está sendo gravada e será vinculada no site zulupa.com.br, também no meu Facebook, para deixar todas as pessoas bem informadas com relação ao atendimento do SAMU, né? Também sobre a UPA, que já às 3 horas da tarde da próxima sexta-feira ocorrerá a inauguração, aí vocês já vão estar levando pacientes para a unidade de atendimento 24 horas. A partir de segunda-feira, Silvio. A partir de segunda. Isso, porque agora tem todo o processo, os novos funcionários estão prontos, então tem que integrar com os outros que já estão da equipe, certo. E até a escala está toda certinha, vai ser um período transitório, na verdade, no final de semana, né? Mas as pessoas vão ter atendimento, vai estar tudo funcionando normal. É importante salientar, nós tínhamos antes no pronto-socorro uma escala de 1 médico 24 horas por dia, fora as especialidades, né, que eram acionadas caso necessário, e depois nós vamos ter 4 médicos durante o dia e 2 à noite. Então vai qualificar bastante o atendimento para a região. Muito bem, agradecendo aqui a Juliana Quinosti, coordenadora do SAMU, Lisane Steffen, assessora de imprensa do Hospital de Caridade de Santa Rosa, e as suas considerações finais, começando com a Juliana e em seguida a Lisane Steffen. Obrigada, então, Silvio, pela oportunidade de expor, né, de demonstrar como funciona o serviço do SAMU. É muito importante colocar para a comunidade a importância do serviço, a importância de como acionar, né, os dados pertinentes, os dados com clareza no momento que o serviço vai ser deslocado com agilidade, com qualidade para fazer o atendimento do seu familiar ou daquela situação de sinistro, com certeza, tá? Obrigada pelo espaço, sempre que precisa a gente está à disposição. E eu já pego o gancho, então, Silvio, com a doação, a captação de órgãos, e lembro a comunidade, assim, o quanto é importante se falar sobre esse assunto em casa, né? Eu estava conversando com a equipe nesse final de semana, acompanhei lá a captação, e o que precisa? Não existe documento, não existe nada. Hoje basta você falar, então é eu falar na minha casa, olha, eu quero doar meus órgãos. Por quê? Isso principalmente em jovens, a gente sempre diz, Silvia, porque o jovem ele não espera ter que passar por uma situação dessa, né? Então a família é mais pega de surpresa ainda. E nessa hora da doação, foi o caso do outro jovem que não faz um mês que foi feita a captação, eu conversei com os familiares e eles disseram, não, o fulano ele sempre disse que queria ser doador, ele sempre disse que queria doar todos os órgãos. Então isso dá uma segurança para a família dela tomar a decisão de doar muito mais rápido, né? Não fica aquela indecisão, porque é um momento difícil, né? Então, converse em casa, fale em casa, expressem à vontade, que isso facilita bastante e tem muita gente precisando.